A paz do Senhor, amém? Amém. Nos alegramos do Senhor. Que alegria enorme, que alegria grande, né? O Senhor manifestando o seu poder, graça, o seu amor extraordinário sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus por todas as coisas, Senhor. Assim, bendizemos o teu nome, Pai, em reconhecimento do teu senhorio sobre nós, a soberania, Pai, do Senhor, ó Deus, no governo, no comando das nossas vidas, Senhor. Fazemos dessa noite, Pai, uma noite de reverência, uma noite, Pai, de corações reclinados, de corações sujeitos à tua vontade. Queremos, Senhor, cada vez mais gerar um relacionamento profundo contigo, profundidade, sim, Senhor, intimidade contigo, corações, Senhor, que expressem dependência permanente, que esperem no Senhor, ó Deus, independente de quaisquer coisas e circunstâncias. Deus, assim, Senhor, fala aos nossos corações, Paizinho, nessa noite de uma forma muito especial, para nos levar, meu Pai, ao entendimento daquilo que o Senhor espera que nós façamos, que o Senhor espera que nós sejamos, ó Deus, e que não, Senhor, deixemos, Pai, a nossa jornada interrompida no caminho, de forma alguma, mas que, Senhor, possamos cumprir, ó Deus, com retidão, Senhor, aquilo que o Senhor estabeleceu, que o Senhor definiu e determinou para que nós pudéssemos cumprir em nossa jornada, em nosso ciclo de vida nessa terra. Obrigado, Senhor, por manter sobre nós a mão poderosa, a mão excelente, a mão sobrenatural e extraordinária que nos sustenta, porque sabemos, Deus, e reconhecemos que não temos forças em nós mesmos, mas a nossa força vem do Senhor. E que essa força, meu Pai, ela permaneça sobre nós, ó Deus, nos direcionando pelo caminho pelo qual nós devamos colocar as plantas dos nossos pés, ó Deus, e trilhar a jornada tão próspera, tão abençoada, meu Senhor, tão profícua que o Senhor tem para cada um de nós. Assim, Senhor, estamos certos de que a tua boa obra, iniciada em nossas vidas, sobre as nossas vidas, ela continua, Pai, plena, firme e forte, porque nós não rejeitaremos, Senhor, o trabalhar do teu Espírito, a construção da nossa identidade, ó Deus, do lastro da tua palavra em nós, para que nós sejamos firmados cada vez mais em tua presença. Assim nós te agradecemos, Paizinho amado, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Louvado seja Deus. Trago da parte de Deus uma mensagem que eu tenho certeza que diz respeito a todas as pessoas, porque para todas as vidas Deus estabelece projetos e empreendimentos, e para todos esses projetos e empreendimentos isso demanda uma compreensão das circunstâncias, isso demanda um entendimento do tempo adequado, necessário, enfim. Eu me refiro à jornada completa, porque Deus coloca coisas em nossas mãos para nós cumprirmos, e vamos precisar seguir cada uma dessas trilhas de vida conforme a vontade de Deus, para que no final da caminhada nós possamos nos alegrar com tudo aquilo que foi feito. É assim ou não é? É assim com a sua vida? Acredito que sim, também, porque é com a minha. Eu compartilho os textos. Na realidade, nós vamos fazer a leitura da parte A de dois textos, um do Antigo Testamento, um do Novo Testamento, para que a gente possa entender a coesão e a conexão que existe na mensagem do Senhor, para que nós possamos avançar para a glória de Deus. 2 Coríntios, capítulo 8, o verso 11. 2 Coríntios, capítulo 8, verso de número 11. Somente a parte A do texto, que diz assim: agora, porém, completai também o já começado. Agora, porém, completai também o já começado. Esse é o texto de 2 Coríntios, capítulo 8, verso 11.
O outro texto é o texto que está em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. A parte A também do texto que diz: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Você pode tomar seu assento? Amém? Bendito seja Deus por tudo. E para a gente entender a conexão dos dois textos, enquanto 2 Coríntios 8:11, a parte A diz: agora porém completai também o já começado. Eclesiastes diz: o melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Se nós fizermos a junção das duas coisas, nós vamos entender que é importante completar o que já começou, e é melhor que a gente atente para o final de todas as coisas, porque precisa ser melhor do que como começou. Daí a razão do Senhor trazer aos nossos corações essa mensagem que tem uma relação direta com colocar as mãos para fazer alguma coisa e ir até o fim para ver o resultado muito melhor quando ele se completar, quando ele for concluído. Aliás, eu sei que isso vai testificar no coração de muitos, quiçá de todos aqui, é que todo mundo que começa alguma coisa, começa com a expectativa de que o seu final seja melhor do que o que começou. Não entendo que ninguém comece alguma coisa sem imaginar uma realização, sem imaginar que vai conseguir alcançar o que deseja lá no final dessa jornada, daquilo que empreender. De fato que a gente começa alguma coisa com uma expectativa de terminar. Tudo que a gente começa, a gente gera a expectativa de terminar. É assim ou não é assim? Não é? E quando a gente pensa na questão do terminar, a gente espera que o término seja condizente com a expectativa do coração. Você começa um curso, quando você começa um curso, na verdade você começa pensando no certificado que você vai receber no final dele, no diploma que você vai receber no final do curso. Quando você começa a passar por um período de teste, quem sabe aí um teste para uma proposta de trabalho, algo do tipo, você começa passando por várias fases desse processo seletivo, mas você começa já com a expectativa em ser contratado lá na frente. E quando eu falo de ser contratado lá na frente, eu pergunto: é melhor o final ou melhor o início? É melhor começar o processo seletivo? É melhor começar a seleção? Ou é melhor ter sido contratado e estar assinando o seu contrato de trabalho? O que é melhor? É melhor o final, porque o final das coisas é melhor do que o início delas. E tudo que a gente começa a fazer, a gente começa com uma expectativa boa, uma expectativa proveitosa, alegre, agradável, de realização lá na frente. Eu falei a respeito da questão do contrato, alguém que está passando, vai passar por um processo seletivo, ou alguém que está fazendo um curso e espera o diploma ou certificado no final dele. É melhor começar o curso ou é melhor você saber que você chegou até o final e receber o certificado? É claro que é melhor você saber que vai receber um certificado, claro, e receber um certificado validando tudo aquilo que você fez durante aquela jornada. E aí eu pergunto, dentro desses processos, o que é mais importante? E talvez você diga, o mais importante é o final. Eu vou dizer para você que não necessariamente o mais importante, porque todas as etapas têm a sua importância. Mas a expectativa, sem dúvida alguma, está no final, porque nós queremos chegar até o final. Mas tem um detalhe, e aí vem uma grande contradição. Parece paradoxal o que eu vou dizer, mas é uma verdade. É que o ser humano é campeão em desistir no caminho. O ser humano é campeão em abrir mão das coisas no meio do caminho. Por essa razão você vai encontrar, e talvez seja isso com você, não sei, talvez isso seja com pessoas que você conhece, mas são pessoas que começaram a planejar alguma coisa, mas não terminaram. A Bíblia diz: desejando tu algum negócio, empreendendo tu algum negócio, querendo você alguma coisa, seja fiel, vá até o fim. E no final das contas, o que o Senhor nos traz como certeza é que a luz do Senhor vai brilhar em nossos caminhos, o que significa dizer que Deus vai colocar luz naquilo que é importante. Você vai andar por onde necessariamente Ele espera que você ande. Desejando tu algum negócio, ser-te afirmes, e a luz do Senhor brilhará em teus caminhos. Eu fico imaginando sempre nessa passagem, não é que a luz do Senhor vai brilhar pelo caminho errado, a luz do Senhor vai brilhar pelo caminho certo, por onde Ele quer que você ande. Você só vai precisar entender qual é a direção dEle, qual é a direção de Deus, para que você não se perca no caminho.
Nós temos por testemunho, aliás, muito conhecido nas Escrituras, quando falamos a respeito da saga do povo judeu saindo do Egito, rumo à terra prometida, como eles bateram cabeça por tanto tempo, para que eles pudessem perfazer uma distância razoavelmente bem pequena. O que era o antigo Egito, o lugar da escravidão, e o que era a terra prometida, a terra da possessão dos pais, que foi declarado pelo Senhor, possessão dos seus pais. Aquele lugar que eu dei para você por herança, aquele lugar que eu me certifiquei e disse a Abraão que faria dele pai de uma grande nação e de muitas nações, mas de um grande povo sem dúvida. E esse lugar segurado, prometido, estava muito perto de Israel, mas ao mesmo tempo extremamente distante. O problema é que a luz do Senhor estava brilhando para um lado e o entendimento do judeu estava para o outro. E eu começo a perceber que isso tem sido praxe na vida de muitas pessoas, porque as pessoas acabam fazendo muitas coisas ou empreendendo muitas coisas, mas acabam largando as coisas pelo caminho, acabam abandonando as coisas pelo caminho. Quantas coisas? Isso faz sentido para você? Levanta a mão para mim. Faz sentido em alguma coisa, em alguma área da sua vida? É uma atividade esportiva, é o cuidado com a saúde, é estudo, é vida financeira, vida profissional, vida conjugal, é relacionamento familiar. Em alguma coisa, alguém disse assim: eu vou fazer diferente, eu vou empreender alguma coisa, vou fazer alguma coisa. No meio do caminho se esquece. E se tem um ponto que é extremamente relevante no que diz respeito a se perder no caminho, uma coisa, e eu preciso chamar a atenção, uma coisa se chama relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Por quê? Porque nós somos muito materiais. O ser humano é muito material. É mais fácil alguém acreditar em algo concreto, algo que ele possa pegar, do que acreditar em algo que faça parte do sobrenatural. É mais fácil. Deve se lembrar que quando questionaram Jesus está diante de um homem que tem um problema, uma deficiência. Jesus fala para aquele homem assim: seus pecados foram perdoados, levanta, toma a tua cama e anda. A primeira coisa que fizeram contra Jesus foi questionar: peraí, o que é isso? O que é isso? Quem é você para perdoar pecado? Na cabeça daqueles fariseus, era difícil entender que Jesus poderia fazer algo como perdoar pecado, porque perdoar pecado estava fora de uma esfera ou de uma órbita de entendimento, de convencimento de que aquilo era possível ser feito. É mais ou menos assim, para ficar mais fácil você me entender. Como é que alguém pode perdoar pecado se é algo que está fora do nosso domínio? Até pelo fato deles não reconhecerem que Jesus era Deus, e não reconheceram de fato que Jesus era Deus. Então na cabeça dos fariseus era como se eles dissessem: como assim? Como você pode perdoar pecado? Eles não estavam se dando conta de que Jesus tinha feito aquele milagre, realizado um milagre. Um cara que tinha uma deficiência física agora se levanta, pega a sua cama, maca, anda, e ninguém está se dando conta disso. Parece que isso não chamou atenção algo que para eles era extremamente difícil de compreender. Como é que você vai dizer que estão perdoados os pecados? Não estão se dando conta disso. Aí acontece o milagre. Efetivamente o milagre acontece aí, quando Jesus diz assim: então para você o que é difícil? Então, para que você creia que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, ele fala para aquele homem: então levanta, toma a tua cama, anda. Eu preciso mostrar alguma coisa que seja concreta, preciso mostrar alguma coisa que seja factível, para que você acredite em algo que você não consegue dimensionar, você não consegue entender. Mas Jesus se apropriou daquilo para mostrar assim: ó, você precisa acreditar em alguma coisa. Então, se você não está acreditando que eu posso perdoar pecados, então ao menos você está acreditando que alguém que era paralítico passou a andar. Isso precisa chamar a atenção de alguém em algum momento. A gente é muito material. O ser humano é muito material.
A Bíblia, quando ela diz mais bem-aventurados, são aqueles que não viram, mas creram. Imagina o Senhor procurando na terra alguém que realmente acredite naquilo que Ele pode fazer sem que ao menos já tenha acontecido. Esse é um bendito, é um bem-aventurado. Não precisa ver para crer. Não precisa. Pode ser como aquele centurião que pede para que Jesus apenas libere uma palavra, e ele, como chefe de soldados, sabia que não era necessário sequer Jesus ir até aquele servo do centurião para poder operar a cura. Um bem-aventurado, alguém que acreditou, alguém que creu. Mas o ser humano larga as coisas pelo caminho, as pessoas largam as coisas pelo caminho. Para pensar na sua vida, o que foi que você largou no meio do caminho? O que é que você abandonou pelo meio do caminho? Então termine bem aquilo que você começou. Na medida em que a Bíblia diz que o final das coisas é melhor, então há uma razão de ser, então vai até o fim. Tem algo bom no final. Não larga pelo caminho, não larga no meio do período, não larga no meio da jornada, mas vai até o fim. Vai até o fim. A Bíblia fala em Filipenses que o próprio Jesus, aquele que começou a boa obra em nós, Ele vai nos aperfeiçoar até o dia de Cristo. Então significa dizer que o próprio Jesus empreendeu algo sobre as nossas vidas e Ele está cumprindo. E Ele está esperando o final disso tudo. Cada dia da sua vida para Deus é um dia especial, porque alguma coisa nova Ele fez. É por isso que eu vibro pelo dia de amanhã. O dia de amanhã não começou. Nós estamos vivendo agora. O dia de amanhã não começou ainda, mas eu tenho uma expectativa enorme para o dia de amanhã. Por quê? Porque o meu coração anseia pelo que Deus vai fazer. Ainda não vi acontecer, mas Ele vai fazer. Porque a fidelidade de Deus a Ele mesmo, a sua palavra, me assegura que a boa obra que Ele começou na minha vida, Ele vai continuar aperfeiçoando. Então amanhã Deus vai fazer alguma coisa para me aperfeiçoar. E eu estou atento, antenado e procurando. Deus é o quê? É o quê? O que você espera que Deus faça na sua vida, irmão? Qual é a sua expectativa daquilo que Deus vai fazer na sua vida? Eu não me refiro a alguém que está ali na fila para poder dizer: Deus, olha aqui, eu estou passando o pires, implorando para que alguma coisa aconteça. Não, eu falo pela consequência natural de quem confia naquilo que Deus fala. E se Ele diz que vai fazer alguma coisa, é porque alguma coisa Ele vai fazer. Se Ele declara que pela sua palavra, que invariavelmente tem que se cumprir e vai ter que acontecer, então aquilo vai ter que acontecer e aquilo vai ter que se cumprir. Eu só preciso acreditar que de fato Ele está fazendo alguma coisa. E se Ele está fazendo alguma coisa, eu preciso também fazer. Eu não posso acreditar que os meus braços cruzados vão corroborar, vão cooperar para que alguma coisa boa aconteça. Eu vou precisar fazer. Não largue nada pelo meio do caminho. Não largue nada pelo meio do caminho. Eu não vejo nada do ponto de vista da existência, do ponto de vista natural, não vejo nada que pare pelo meio do caminho. Quer ver uma coisa? O dia começa e o dia termina. Não vai entrar noite sem que o dia termine. As estações do ano não se abre uma nova estação sem que uma outra termine. Ninguém espera o verão de um determinado ano sem que o do ano anterior tenha sido terminado, tenha se concluído. Então tem algo de Deus que está acontecendo agora, que não está nem no início e vai implicar no resultado final, mas especialmente no agora. Então alguma coisa está acontecendo e esse é o momento. Esse é o momento. É especial pelo que você começou, mas é especial pelo que você está fazendo na perspectiva do que você vai enxergar depois, no final de tudo. No término de tudo. Por que eu estou falando disso tudo? Por que eu estou fazendo menção a todas essas coisas? É porque no estudo das Escrituras, um rei de Israel me chama muito a atenção pela forma como ele começou, mas como ele resolveu terminar. E como tudo na Bíblia é um case para que a gente possa
reproduzir, para que a gente possa espelhar, ou não, né? Se é bom, se espelhe, se não é, não se espelhe. Mas de alguma forma, alguma coisa a gente entende como instrução de Deus, para a gente saber onde alguém tropeçou, para que a gente não tropece mais. E se os nossos corações se aplicarem nisso, nós vamos entender qual é a direção dele. Tem gente que diz assim: o que é que Deus quer de mim? Irmão, o que é que Deus quer de você? É fácil, comece a ler a Bíblia de Gênesis, termine em Apocalipse. Você vai entender tudo o que Deus quer de você. Porque o que você tem que fazer, ele diz: faça assim. E o que ele não quer que você faça, ele vai dizer: não faça assim. Ou através de outras pessoas, ele vai dizer: desse jeito deu certo e desse jeito deu errado. Eu só preciso saber que eu estou numa jornada da qual eu vou precisar cumpri-la. E cumprir essa jornada para chegar no final dela de mãos abanando vai ser uma grande frustração. Mas a Bíblia traz relatos de pessoas que se fragilizaram porque decidiram andar afastadas de Deus. Começaram alguma coisa, mas jogaram fora a oportunidade de escreverem uma boa e uma bela história, mas abandonaram isso. Estava falando desse rei. Esse rei é o rei Uzias. O rei Uzias, rei de Judá, era da linhagem de Davi. Promessa de Deus sobre Davi que nunca faltaria em Judá descendente de Davi para que pudesse ocupar o trono. E a gente vai ver ao longo do tempo quantos tropeços Israel teve, porque alguns desses reis que se sentaram no trono abandonaram a sua fé em Deus, rejeitaram a sua intimidade, sua profundidade, a sua comunhão com Deus. O que me chama a atenção em relação ao rei Uzias é que o rei Uzias tinha 16 anos quando ele sentou no trono. Quando ele assume o reinado de Judá, ele tinha 16 anos. E não era somente pelo fato dele estar cumprindo um rito natural, que era passado de pai para filho, descendência, enfim, que sua herança é o trono. Você vai ser rei porque você é filho, você hoje príncipe, vai ser rei amanhã. Não era só por isso. A Bíblia fala de Uzias como alguém que tinha comprometimento com Deus. E eu falo de alguém que tem, ou que tinha 16 anos, e que nos seus 16 anos fez com que ele fosse aclamado e recebido como rei de fato. Ele tinha aprovação popular, as pessoas reconheciam isso. Isso diz respeito a testemunho. Sabe quando alguém é tão dedicado, tão verdadeiro com Deus, o relacionamento com Deus, que não precisa dizer eu sou crente, não precisa andar com a Bíblia na mão, não precisa vestir uma camisa com um versículo, porque a vida dela denuncia que ela é crente. E esse é o melhor dos cenários para todos nós. A gente não precisa dizer, aleluia, glória a Deus. Não estou dizendo que não é para dar glória a Deus, aleluia na igreja, aliás, tem que dar. Mas se de repente você está na rua, você não precisa anunciar e dizer, olha, eu sou crente. Não precisa, porque a sua vida é um outdoor natural, que todo mundo vê. Você é uma carta aberta, onde todo mundo lê, e lê aquilo que te representa, ou quem te representa. É o que Deus espera de você, e Deus enxergava isso em Uzias. Uzias assume o reinado com 16 anos, o povo aclama ele, o povo o recebe. Mais do que isso, as gerações ao longo do tempo sofriam pelo rei que elas tinham. A Bíblia fala que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo se entristece. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão, irmã. Tem tempo para tudo. Não jogue fora o tempo que você tem. Não jogue fora o tempo que você tem. Eclesiastes 3:1, a Bíblia diz que tem um tempo determinado para tudo. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Se tem tempo para tudo, esse momento é um momento que faz parte desse tempo para tudo. Esse momento é um momento que alguma coisa Deus está realizando, gerando e provocando em nós.
É o que a gente costuma chamar de movimento do Espírito. O movimento do Espírito é algo tão natural, tão dentro da nossa característica de vida, onde a gente espera que as coisas aconteçam, mas que talvez alguns olhos não consigam enxergar. Mas que Deus está fazendo, tá. Fala para quem está do seu lado: Deus está fazendo. Fala aí, Deus está fazendo. Imagina esse menino, 16 anos de idade, aprovação popular, um exército forte, poderoso, montado a serviço desse rei, com 16 anos de idade. Um homem que a Bíblia diz que era temente a Deus. Tudo isso você vai encontrar no capítulo 23 de 2 Crônicas. 26, perdão. Capítulo 26 de 2 Crônicas. Esse menino de 16 anos, que estabeleceu Judá como uma comunidade, um povo forte, que diante dos seus inimigos, Judá se posicionava a ponto de estabelecer até mesmo tributos, aliás, o que era comum diante de um povo que subjugava outro, além de tomar como despojo de guerra aquilo que eram pertences do povo subjugado, ainda fazia com que aquele povo pagasse tributo. Sempre foi assim, toda a antiguidade era assim, em toda ela. E aí está Uzias. Você vai dizer, esse cara vai longe, tem 16 anos. Quantas pessoas a gente vê assim, diz assim, com 15, 16 anos, 10, 11, 12, a gente olha e vê algumas características e diz assim, esse menino vai longe. É assim ou não é? Vai longe. Se já está assim agora, imagine depois. Eu fico imaginando na cabeça do povo de Israel, enxergar um rei tão novo, tão pouco amadurecido ainda em função da idade, em decorrência da idade, mas enxergar nele e ser um cara promissor. A Bíblia fala de Uzias. Uzias tinha uma equipe tão adestrada, tão bem preparada para a guerra, e mais do que isso, nesse mesmo capítulo 26 de 2 Crônicas, a Bíblia fala de uma equipe que Uzias tinha na produção, equipe de engenharia bélica, pessoas preparadas para a construção de armas que somente o exército de Uzias tinha, somente ele sabia manusear. Esse cara é diferente. Esse cara é diferente. Esse cara é um cara especial, um cara vitorioso, um cara que edificou cidades. Esse cara é um cara diferente. Está aí um rei diferente na história de Israel. Mas como eu estava falando, é possível que alguém que esteja caminhando um caminho, trilhando, não é, por um caminho tão abençoado, tão bem sucedido, tropece e comece a sua derrocada. É possível, por isso que a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia, irmão. Quem está de pé, cuide-se para que não caia. O seu tempo de relacionamento com Deus, de envolvimento com Deus, não é qualquer coisa, não é preenchimento social. O nosso encontro hoje aqui é um encontro com Deus. E a gente abre o coração para que Deus possa falar. E nós acreditamos na palavra de Deus que corrige, que conserta. A palavra cirúrgica de Deus que ajusta. Não é aquela coisa de abrir a caixinha de promessas, né? Promessas que chama ali a caixinha que se vende. Que você vai numa livraria evangélica e vai encontrar lá a caixinha de promessas. Você vai escolher qualquer uma, todas elas vão dizer coisas boas para você, todas. Vai dizer que você é uma bênção e que Deus vai lhe suprir, e tudo isso é verdade. Não tem a menor dúvida disso. Todos os trechos ali das caixinhas de promessas são trechos retirados da Bíblia. Não estou fazendo menção a isso, estou fazendo menção ao que é necessário muitas vezes nós ouvirmos, que vai tirar a gente de uma zona de conforto e vai sacudir, e sacudir é importante, porque antes da ferida cicatrizar, ela vai doer, e faz parte. Até o processo de cicatrização é um processo doloroso.
Mas quando cicatriza também, você está pronto, você está regenerado. A parte que foi atingida, agora ela está regenerada. É o que Deus espera que nós vivamos. Ele regenera. Lembra nos Salmos? Dá, meu Senhor, a mim um coração igual ao teu. Me dá um coração igual ao teu. Senhor, renova em mim um espírito, me dá um espírito reto. Renova o meu coração e me dá um espírito reto. O salmista está dizendo, regenera. Está precisando mudar. Eu sei que está errado, eu sei que está mal feito. E o que a gente costuma trazer aqui na igreja nós não falamos de perfeitos para perfeitos. Nós falamos de imperfeitos para imperfeitos. Porque a perfeição está na palavra. Aliás, é a única parte que nós podemos aferir perfeição é na palavra de Deus. Ela é a perfeição. E por isso que a palavra de Deus é para a igreja. E igreja somos nós todos. Ela é para corrigir a igreja. Ela é para aprumar a igreja. Ela é para ornar a igreja. Quando o Senhor fala da noiva, Ele fala de uma noiva ataviada, uma noiva adornada, que se prepara para o casamento. Está lá fazendo o que qualquer noiva no dia de casamento faz. Está arrumando o cabelo, está colocando lá maquiagem, está botando a roupa, está fazendo e acontecendo. Só que tudo isso, na linguagem do Evangelho, é a palavra corrigindo, a palavra corrigindo, a palavra corrigindo. Que Deus espera que nós vivamos é uma realidade onde o nosso coração se fecha. Não endureça as cerviz, quer dizer, não feche seu coração, não se tranque. Porque se tem alguma coisa que impede a correção de Deus através da palavra dele, é o coração fechado. Por essa razão que um coração quebrantado e contrito ele não despreza. Porque coração contrito e quebrantado é o coração que está aberto. E diz, Senhor, pode infiltrar aí, infiltra. O remédio entra. É a diferença quando alguém está ferido. Quando alguém está ferido e coloca ali, sei lá, um emplastro, alguma coisa, e não tratou a ferida, a tendência natural que aconteça ali é uma necrose. A área que está afetada vai virar um covil de bactérias. É diferente de ser tratado, é diferente de ser cuidado, daquele lugar ser cuidado, para que depois cicatrize, para que seja aquela área regenerada, mudada, transformada. Coração quebrantado, irmão, coração contrito. Então não desperdiça aquilo que você começou, vai até o fim. Relacionamento com Deus é para você avançar, é de crescimento em crescimento, é de evolução em evolução. Como é dito pelo profeta Isaías, é um pouco aqui, um pouco ali. Você vai construindo relacionamento com Deus, regra por regra, mandamento por mandamento, um pouco aqui, um pouco ali. Mas você vai construindo envolvimento com Deus. Não pode largar pelo caminho. Em Lucas capítulo 9, versículo 62, está escrito: aquele que põe a mão no arado, olha para trás, não é digno do reino de Deus. Colocar a mão no arado, num sentido claro para a gente, é assim: olha, você entregou a sua vida para Cristo. Não abandona Ele, não troca Ele, porque se você abandona Cristo, é como se você estivesse colocando Ele num plano inferior a qualquer outra coisa que seduziu o seu coração, te atraiu mais do que Ele. O que pode atrair mais o coração de alguém senão o Senhor? Alguém que tem uma experiência clara, literal com Deus, como esse alguém pode trocá-lo por alguma coisa? Aí me lembra da experiência de Paulo. Quando Paulo, no caminho para Damasco, ele é confrontado e fica cego, toda a história que nós conhecemos, mas aquilo foi um divisor de águas na vida de Paulo. Você não vai encontrar a partir daquele momento nenhum outro instante em que Paulo balançou, ficou ali meio, estou em dúvida, não sei se é isso que eu quero para minha vida, não sei se eu vou viver o ministério, se eu não vou. Você não vai ver Paulo questionando isso. Você vai ver no final de tudo ele dizendo: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé.
Em outras palavras, ele estava dizendo: eu fiz o que era para fazer, ainda bem que deu certo, e ainda bem que Jesus me encontrou em tempo. Então não jogue fora a oportunidade que você tem de crescer no Senhor, de viver na presença de Deus. Eu estou falando de Uzias. Se você vê em 2 Crônicas 26:16, esse texto é crucial, porque fala da derrocada, ao mesmo tempo que ela fala de parte do que representava a vida do rei Uzias, mas você vai perceber que ali começa a derrocada dele. O texto diz assim: mas havendo-se já fortificado, forte, abençoado, exército pleno, vigoroso, poderoso, o texto diz assim: exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Começou bem. Começou bem. Cuidado, irmão. Não é o começo das coisas, é o final delas. Melhor é o final delas, porque o final vai dizer o quanto você foi fiel, o quanto você foi leal em viver toda aquela jornada. A Bíblia diz: do que vale o homem ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma. Ouvi até um amém de Felipe agora. O que significa isso, irmão? Que não adianta você ser um vencedor num dia, mas estar sujeito a abandonar. Não digo tropeçar, porque o tropeçar faz parte da jornada do homem, e ele vai precisar lidar com os tropeços, sabe? A gente vai precisar lidar com os tropeços. Quando a Bíblia fala que o Senhor, Ele nos aperfeiçoa até que nós alcancemos a estatura da perfeição, Ele está dizendo que vai tirar os tropeços. Pelo contrário, Ele diz: no mundo tereis aflições. A gente vai precisar saber contornar aquilo que nos faz tropeçar. É diferente. Saber lidar e contornar com as pedras de tropeço. Isso a gente vai precisar fazer. Mas cuide da sua jornada com Deus, porque não vai adiantar você ser vencedor num dia e no outro você se sentir o mais derrotado de todos os seres, para que no outro você possa se reerguer e no outro tropeçar de novo. Essa vida inconstante é uma vida não proposta no coração de Deus, é uma vida da escolha de cada um. Cada um escolhe o que quer viver. Mas entendo que quando a Bíblia fala que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, ela nos chama para uma realidade de vida que hoje eu venci e amanhã não sei como vai ser, mas vou vencer de novo, irmão. Eu estou desejoso, eu estou esperançoso e eu quero muito vencer amanhã também. E depois de amanhã também, por aí vai. E eu entendo que assim nós somos mais do que vencedores, e não é em qualquer coisa, nós somos mais do que vencedores em Cristo. Significa dizer que hoje eu preciso dele, amanhã eu vou precisar dele, e na terça também, e assim vão ser todos os dias da minha vida, assim vão ser todos os dias da sua vida. Você precisa de Jesus todos os dias. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não adianta vencer um dia só, não adianta ser realizador num dia só, não adianta ser pleno num dia só. É o dia a dia, é o todo dia, é a continuidade. Conhecereis e prosseguireis em conhecer ao Senhor. É assim que a Bíblia fala que é a vereda do justo, é como a luz da aurora que brilha a cada dia, dia após dia. Olha, a vereda do justo é como a luz da aurora que brilha a cada dia. O dia brilhou hoje, mas não resume o que é a minha vida, a sua vida, porque amanhã vai brilhar de novo, e depois de novo, e depois de novo. Brilha cada dia mais, até ser dia perfeito. O que para você é dia perfeito? Vai lá, o que é dia perfeito? Para algumas pessoas dia perfeito é assim, é não chover no fim de semana, né? Porque tem tempo
nosso aqui, que faz sol o dia todo, aí o pessoal está trabalhando, fim de semana, está planejando 1000 coisas, chove. O dia hoje não foi perfeito, quem disse? O dia perfeito à luz do Evangelho é o dia de Cristo. A luz que brilha a cada manhã, e isso representa a vereda do justo, é que cada manhã, cada novo dia, ele quer mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, até ser dia perfeito, ou seja, até o dia que ele se encontrar com Cristo, está tudo certo. Eu entendi como eu deveria me encontrar com meu Senhor, eu entendi que tudo isso era uma preparação para eu me encontrar com meu Senhor, mas se eu não entender que tudo isso faz parte da preparação, como é que eu vou chegar no fim? Porque o final das coisas é melhor do que o começo delas. Como é que eu vou experimentar esse melhor? Como eu vou experimentar o melhor? Pois está lá Uzias, capítulo 26, forte, exército poderoso, muitas construções, muitas realizações, mas o texto diz que o coração dele se encheu de orgulho, o coração dele se corrompeu, ele se exaltou em seu coração e se corrompeu. Sabe o que está acontecendo com Uzias? Estava prosperando, maravilha, estava prosperando. Quem não quer prosperar aqui? Levanta a mão quem não quer. Todo mundo que não quer prosperar. Deus abençoe para não prosperar. Não. Mas levanta a mão quem quer prosperar. Quem quer prosperar? É ruim prosperar? Não é ruim prosperar. Não é ruim, irmão, não é ruim prosperar. Sabe qual é o problema da prosperidade? É quando as pessoas não sabem lidar com ela e não compreendem que até a prosperidade é algo de Deus, para Deus e que glorifica a Deus. Prosperidade tem que soar dessa forma. Outro amém, lá de Filipe. Tem que glorificar a Deus, irmão. Prosperidade tem que glorificar a Deus, mas tenha muito cuidado com isso, porque o grande problema da prosperidade talvez seja pela proximidade que há entre prosperidade com orgulho e com soberba. E nós sabemos que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito, a queda. O grande problema é quando alguém prospera de tal forma que, aliás, convenhamos que se a gente fizer um levantamento, se a gente fizer minimamente algum estudo, a gente vai perceber que a escassez não afasta tanto as pessoas de Deus quanto a prosperidade. Pode observar isso. Tem pessoas que se afastam de Deus pela necessidade, pela escassez. Porque tem gente que se vitimiza, é a chamada autocomiseração, que é alguém que diz assim, mas Deus não olha para mim, não quer nada comigo, também não quero nada não, vou embora. Muito menor do que alguém que se afasta de Deus pela prosperidade. Porque existem perigos absurdos na prosperidade, e que se as pessoas não se derem conta, elas podem se afastar de Deus de uma forma muito sutil. Muito sutil. E onde está a sutilidade dessas coisas? E talvez isso tenha acontecido com o rei Uzias. Talvez esse sentimento de soberba, de superioridade, de alguém que deu certo, de um rei destacado, a autoconfiança, isso vai minando outras conexões que temos com Deus, como dependência, como você conectar no coração de alguém autoconfiança e dependência, sem que elas não se cruzem e não se interceptem de tal maneira que uma comprometa a outra. O coração de Uzias no início do reinado era o coração de alguém que era dependente. A Bíblia fala no começo do texto, do capítulo 26, que ele tinha um mentor. E aquele que exercia essa mentoria sobre ele era Zacarias. No cumprimento do seu exercício sacerdotal, era uma referência. Aquela coisa do, olha aqui meu pastor, fala aí meu pastor, diga aí o que é que eu faço, está certo ou está errado? Mas tem um determinado momento da vida de Uzias que ele não precisa mais de pastor. Pastor, que pastor, eu estou prosperando, tenho que cuidar das minhas coisas.
Como é que está o exército aí? Está tudo bem? Aumentou ou não? Chama mais gente. Estou me sentindo mais fraco hoje. Você se lembra da mão de Deus que pesou sobre Davi? Quando Davi estava num momento de crescente do seu reinado, e ele resolve fazer o censo para saber quantas pessoas ele tinha no reino dele. Quantos homens tem? Registra aí, vai andando por toda a terra de Israel e vê quantas pessoas eu tenho. Deixa eu ver quantas eu tenho. Porque um rei imponente, ele precisa mostrar quantas pessoas, quantos súditos ele tem. Para que ele possa impressionar os outros povos, para que ele possa impressionar os inimigos. E a mão de Deus pesou sobre Davi. O coração de Uzias agora era um coração soberbo, era um coração orgulhoso. Cuidado com isso, porque isso é extremamente perigoso. Tudo aquilo que Uzias tinha conquistado, tudo aquilo que ele poderia testemunhar do seu reinado, e que a gente reconhece até então, era resultado de um coração quebrantado diante de Deus, de um coração temente diante de Deus. Mas ele se deixou levar pela soberba. E você pode dizer, não, mas isso não vai acontecer comigo. Amém, não vai acontecer com você. Espero que não aconteça com outras tantas pessoas. Mas a soberba, o orgulho, são coisas tão sutis, que às vezes pelo próprio motivo de alguém não estar na igreja, porque tem que cumprir outros afazeres, é uma forma dele expressar vaidade, soberba, orgulho. Sabia disso? Eu tenho coisas mais importantes para cuidar. Aliás, a soberba em alta diz muito respeito a isso. Eu priorizo aquilo que eu julgo ser mais importante. Então eu não tenho tempo de ir para a igreja. Já que na igreja tem cultos distribuídos ao longo do mês, se eu faço um Papai do Céu mandou dizer, ainda bota o Papai do Céu no meio, né? Que eu vou para esse culto daqui. E feliz da vida, diz, Deus está nesse negócio, porque ele já escolheu até o culto que eu tenho que ir. Olha aí, se não fosse por ele, não escolheria esse culto. Mas em outras palavras, essa pessoa está colocando o relacionamento com Deus em segundo plano, porque ela tem outras coisas mais importantes para fazer. Isso é sutil, irmão. Tem gente que acha que pode lidar com orgulho, com soberba. Tenha muito cuidado com isso, porque até se você pensa isso, talvez já seja algum indício de soberba e de orgulho. Você precisa da palavra de Deus para polir a sua natureza, para não deixar você descumprir o seu chamado, para não deixar você abandonar o seu chamado. Você precisa entrar naquela salinha de correção, de ajuste, sabe, na salinha de manutenção. Todo crente precisa de uma sala de manutenção. Essa salinha de manutenção é Jesus quem vai apertando o parafuso aqui, apertando o parafuso ali. Na nossa vida, no dia a gente vai largando as coisas pelo caminho, né? Quantas coisas precisam de manutenção na sua casa, hein? Lembra aí? Você lembra do carro? Já levou para manutenção? Não levou. Por quê? Porque está andando. Até o dia que der pau. No dia que der pau, você diz, oh meu Deus, eu nunca dei atenção a ele. Fala Deus comigo. Assim são outras coisas da vida. A gente vai deixando. Mas o crente não se pode dar o luxo de não frequentar essa salinha de manutenção, onde quem realiza a manutenção é o Senhor. Então ele está lá, está dizendo, olha, é assim, é assim. Mas não é simplesmente você entrar num lugar e entrar por entrar. Esse lugar é o que a Bíblia chama de jardim secreto. Esse lugar é o lugar da adoração. Esse lugar é o lugar da intimidade com Deus, onde você não vai precisar se preocupar com alguém que vai apontar o dedo, porque eu acho que a preocupação de muitas pessoas é o que os outros vão dizer. Ninguém quer a sua vergonha exposta, mas ninguém está propondo que você exponha as suas fraquezas. Aliás, é o poder de Deus quem te aperfeiçoa nas suas fraquezas. Então você só precisa mostrar para Ele que quem pode pegar suas fraquezas e te aperfeiçoar é Deus, porque o homem só pode pegar as suas fraquezas e te envergonhar.
Na sua fraqueza o homem te envergonha, mas na sua fraqueza Deus te aperfeiçoa. Você só precisa entrar nessa salinha. E essa salinha é você quem entra, é você quem tem a chave, é você quem entra, fecha a porta. Não espere que isso vai acontecer porque você resolveu dormir agora e amanhã está tudo resolvido. Não, você vai precisar entender que tudo isso faz parte da sua jornada, do seu aprendizado em Deus. Então não abandone o que você começou, complete, vá até o fim. Esse é um ciclo de aperfeiçoamento, é uma jornada de trabalhar de Deus que vai requerer comprometimento. Então vai até o fim, irmão. Vai até o fim. Vai até o fim. Cuidado com esse negócio de orgulho, cuidado com vaidade, cuidado com alguém que expressa estar muito cheio de si mesmo, alguém que se sente muito vaidoso. Cuidado, esse aí está pertinho de tombar. Cair é fácil diante de uma circunstância dessa. A Bíblia fala que o Senhor abomina o orgulho, abomina a prática do orgulho e dos orgulhosos. Você vai encontrar isso no Salmo 138, vai encontrar em Ezequiel 21, vai encontrar em 1 Pedro 5, Tiago 4, 6, passagens que falam rigorosamente a mesma coisa, que Deus abomina o orgulhoso. O coração de Uzias, nessa altura, era um coração orgulhoso, impregnado de pecado. O texto fala de 2 Crônicas 26, o texto fala que Uzias cometeu transgressões. Uzias cometeu transgressões. O texto é enfático em dizer que ele pecou. Transgressão é o pecado. Pecado. E a Bíblia fala em Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Versículo 2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Recomendação bíblica: abandone esse negócio de pecado. Pecado rodeia, mas você decide se você quer se enveredar nele ou não. Escolhe andar pelo caminho, eis que põe diante de vós, Deuteronômio, eis que põe diante de vós 2 caminhos, o caminho da bênção e da maldição. Tem um caminho de pecado muito bem montado, para te enredar, para te amarrar todo. Sai desse negócio, vai pelo caminho que está proposto no coração de Deus, vai pelo caminho que te leva a ser alguém bem sucedido, próspero, pleno, abençoado. É isso que Deus espera de você, que se cumpra na sua vida. O coração de Isaías já era um coração cheio de pecado, transgressões. Esquece relacionamento, negócio de relacionamento. Essa é literalmente a característica daquilo que a Bíblia chama, e o Senhor abomina, que é o adultério espiritual. Porque o comparativo do adultério espiritual com o adultério conhecido entre pessoas é literal, é idêntico. O que é o adultério entre pessoas? Alguém que quebra uma aliança que tem com outra e vai se enveredar por outro, né? Vai entrar na terra que não é a sua, mais ou menos isso. O adultério espiritual é quando alguém quebra sua aliança com Deus e começa a fazer alguma coisa que não tem nada a ver com Deus, mas tem a ver com quem tem interesse em que isso aconteça. Entende isso? Eu falo muito aqui na igreja que não existe território sem governo. Não tem. Quando alguém deixa de cumprir a vontade de Deus, está deixando de cumprir a vontade de Deus, mas está cumprindo a vontade de alguém. Nunca estamos deixando de cumprir uma vontade. Só se deixa de cumprir a vontade certa, adequada, né? Então cuidado com isso. O coração de Uzias era um coração cheio de soberba, um coração cheio de pecado. Versículo 16, capítulo 26, versículo 16 de 2 Crônicas. Só para você não se perder nessa referência, que ela é crucial para mostrar onde Uzias tropeçou. Esse coração agora impregnado de pecado não tem mais reverência. A vida dele agora é uma vida de irreverência,
Porque nesse texto você vê que a Bíblia fala que Uzias se colocou acima da palavra de Deus. A palavra de Deus já não era importante. Diga assim, não comigo. Olha para quem está perto de você e diga assim, não comigo. Porque para você a palavra é importante. A palavra é importante. Onde é que ele foi irreverente? Porque ele quis mexer naquilo que Deus já tinha determinado desde os tempos de Moisés. Quem era responsável por queimar incenso ao Senhor? O sacerdote. Ele se sentiu, se achou, e ele quis queimar incenso. Eu sou o rei, eu posso. Você vai se lembrar de Saul, que cometeu o mesmo erro. Achou que podia. Você entende essa questão do orgulho? Alguém que era bem destacado no que fazia, alguém que era profícuo, alguém que era abençoado. Perigo disso. Você sabe que Davi, ele adulterou no auge do seu reinado. Era o auge, era o ápice do reinado de Davi. Ele adulterou, foi onde ele caiu. Onde ele era o cara. Foi onde ele caiu. Alguém que você poderia dizer assim, o cara deu tudo certo na vida dele. Deus tirou ele de onde tirou, segregado, ninguém respeitava, características do homem natural que caiu, a marca adâmica. Depois Deus honra ele diante do gigante, cai Golias, um monte de soldado preparado, todo mundo tremendo na base. Deus levanta um cara, menino, não sabia nem usar a armadura de Saul não dava, queriam que ele usasse, mas ele estava dizendo, não me pareço com isso aqui. As minhas armas são aquelas que Deus me tem dado, eu reconheço, eu sei em quem eu tenho crido. Isso era Davi, esse é o cara. Estava tudo acontecendo. Tudo acontecendo. Quanto mais ele era perseguido por Saul, mais o império dele, paralelo, crescia, até que ele realmente se firmasse como rei de todo Israel. Começa em Hebrom, vai se estendendo, aí vem Israel como um todo, Judá. No ápice do reinado de Davi, ele cai em adultério. A mão de Deus pesa contra ele. O coração dele começa a sentir tudo aquilo. A consequência natural de quem escolhe andar pelo caminho da injustiça, do pecado. Nos dias da velhice de Davi, que ele consegue recobrar tudo aquilo que ele viveu do passado, todos os erros. Ele começa a instruir Salomão. Bora, Salomão, senta aqui. Bora aqui, filhote, vamos sentar aqui e conversar. Preciso orientar você, instruir. Reinado de Salomão começa bem demais. Um cara que teve a oportunidade de pedir tudo o que quisesse. Deus diz a ele, pede o que você quiser que eu vou te dar. Tem um compromisso com o teu pai Davi. Ele disse, eu só quero sabedoria para poder guiar, conduzir, julgar, orientar o teu povo. Ah, então você entendeu bem. Papai chamou no eixo mesmo, conversou bem, hein? E depois ele vai se perdendo. Você está percebendo histórias que começaram bem e que ao longo do tempo, de forma muito sutil, parece nada. O pecado de Davi, o quê? Uma mulher. Por acaso. Salomão, por acaso. Mas assim também aconteceu com Uzias. E aquilo que parecia ser apenas um mero acaso, no final das contas, foi uma resposta do coração de Uzias. Ele estava dizendo para Deus, eu quero seguir agora. A partir de então, eu quero seguir o meu rumo sozinho. E o pior erro que alguém pode cometer é quando resolve seguir o caminho sozinho. É quando alguém resolve seguir a sua própria vida e se enche de altivez. Você vai se lembrar de alguém que foi altivo, Isaías capítulo 14, versículo 13, 14 e 15. Eu vou ler só umas partes desses 3 versículos em que a Bíblia diz, e tu dizias do teu coração, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono,
Monte Santo, monte da congregação, me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Alguém desejou isso tudo? Afastado de Deus, não quero mais Deus. E o versículo 15 arremata qual foi o desfecho dessa história. Contudo, serás levado ao inferno. Do que adiantou ser um querubim ungido para proteger, reger corais celestiais, se o final da história dele agora é no lago que arde, com fogo e enxofre, porque o coração se encheu de altivez. Cuidado com o senso de independência, de não preciso mais. Uzias teve Zacarias, eu falei há pouco de Zacarias, teve alguém que poderia ter sido, aliás, como foi, mas até o momento que Uzias quis. Porque chegou o tempo em que Uzias achou que não era mais importante guardar tudo aquilo que ele havia aprendido. 2 Crônicas 26:5 diz assim: porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Deus fez prosperar Uzias. E depois que ele se desfigura completamente, o final de Uzias, do rei Uzias, é que ele agora é um leproso, solitário, desprovido da presença de Deus. Quem poderia sonhar para si com um desfecho tão horroroso como esse? Solitário, leproso, desprovido da presença de Deus. Será que vale esse fim? Será que vale esse final? A Bíblia fala em Provérbios 18:1 que busca satisfazer o seu próprio desejo aquele que se isola, aquele que se desliga da justiça de Deus, aquele que se afasta da instrução do mandamento de Deus, se isola, acha que agora resolve a vida sozinho. E o texto de Provérbios diz que esse se insurge contra a sabedoria, porque a sabedoria a gente sabe que procede de Deus. Alguém quer sabedoria? Peça a Deus, que dá liberalmente e não lança em rosto. O coração de Uzias agora é um coração isolado, um coração de alguém que está vivendo somente para si. E o final da história dele é esse: longe da família, sem amigos, desprovido da presença de Deus, leproso, porque o seu coração se ensoberbeceu, se envaideceu, começou bem e terminou mal. Só para fazer um contraponto, que a gente tem a ceia do Senhor, mas para fazer um contraponto, Jesus começou bem e terminou excelentemente. Excelentemente. Porque Jesus cumpre a sua missão, cumpre o seu ministério, vai para a cruz, não abdica da responsabilidade, do compromisso dele, o projeto salvífico de Deus para a humanidade. E a Bíblia diz que ele está sentado à destra do Pai, no lugar da glória de Deus. E todo o trabalho dele, diz o texto de Isaías 53:11, ele verá. Isaías 53, que é o texto do Antigo Testamento que mais, eu entendo, que mais profundamente fala da vida de Jesus. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Está lá em Isaías 53, e no versículo 11 está escrito que ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O que significa dizer que Jesus, depois de tudo isso, olha para a terra e percebe que valeu a pena. Valeu a pena por todas as almas que foram salvas. Valeu a pena por todas as vidas que se debruçaram e confiaram no Senhor. Valeu a pena por todos que confiam no Senhor, que não se permitem abalar por circunstância alguma, porque sabem que Ele é o Senhor. Valeu a pena. E eu sei que assim como eu, você é alguém
que se você olhar pela sua vida e por sua vida, você pode olhar para o céu e dizer assim: Jesus, obrigado, valeu a pena, eu estou aqui. Você pode fazer isso? Olha para o céu, diz assim: Senhor, obrigado, valeu a pena, o teu sacrifício não foi em vão, o Senhor me salvou. Amém?